Vamos, então, fazer uma práticazinha de check-in. Você tem alguma ideia que dá? Bom, a gente pode, então, começar fazendo a nossa motivação de bodhisattvas para o nosso coração, bem claramente. Então, a gente já, pelo que nós lemos, discutimos e empreendemos, o propósito maior dos bodhisattvas é ajudar as pessoas, ajudar os seres. Para isso, eles entendem que precisam ser Budas para fazer isso. Essa é a agenda dos Bodhisattvas. Tomar tudo que tem no caminho e usar todo o tempo da vida deles para trazer bem para os seres. Que a gente possa ter essa motivação cada vez mais presente, que a gente não se perca disso. Então, por uns instantes, só sente o corpo e deixa essa motivação assentar no coração. Como se fosse uma chuva caindo no nosso coração. Fazendo todas as nossas qualidades mais úteis florescerem. Então, com essa motivação, a gente segue nosso estudo aqui. O Atisha falava que a gente precisa começar e terminar as coisas de uma mesma... Tem uma coisa para ser feita no começo, uma coisa para ser feita no final, né? Então, é um aforisma, né? Daí, quando a gente vai ver o que significa esse aforisma, ele diz... Espera um pouquinho que tá chegando um cafezinho aqui. Oi, mamãe. Peraí. Obrigada, mamãe. Ele diz que no começo de qualquer tarefa, no começo do dia, né? A gente traz uma motivação significativa para a gente, né? Para a gente poder, para essa motivação poder colorir, né? O que a gente for fazer, o nosso dia, qualquer tarefa nossa, né? Para mim é sempre mais claro quando eu vou fazer tradução, né? Quando eu sempre tava, agora eu vou, sei lá, um tempo do dia eu dedico para traduzir o livro que eu estou traduzindo agora, né? Aí, antes de começar, eu peço ajuda dos mestres daquela linhagem, né? Agora eu estou traduzindo o livro do Tenzin Wang, né? Aí eu peço ajuda de Tapiritsa, de todos os mestres da linhagem do Tenzin Wang, para que a tradução possa ser direita, bem feita e tal. É quando eu termino, que aquele trabalho meu beneficie muitas pessoas, que muitas pessoas possam ler aquilo, ser tocadas, se conectar e tudo mais. É fácil, né? Porque é uma atividade bem ligada ao Dharma, né? Mas eu consigo, às vezes, eu consigo exportar isso para outras coisas, né? E certamente durante o dia. Então, de manhãzinha, a gente poderia, antes de levantar da cama, lembrar disso, né? Que o meu dia, que tudo que surgir no meu dia, eu possa usar como caminho, né? Que essa minha motivação possa crescer e se expandir em tudo que eu fizer naquele dia. E à noite, quando a gente encerra, a gente dedica os méritos daquilo, né? A gente não reforça uma atitude muito comum para a gente, que é de querer se beneficiar daquilo que nós fizemos, né? Próprio, que aquilo seja benefício próprio, assim, né? Então, de novo, é como se a gente fizesse de novo um voto, né? Que isso, o que quer que eu tenha feito de bom, se tiver alguma coisa de bom, que seja, que se expanda aquilo, né? Possa tocar os seres. A gente não quer
né, segurar aquilo, né? Então, seria muito legal se a gente pudesse se lembrar, né, que no começo e no final tem sempre uma coisa a ser feita. No começo, estabelecer motivação, no final, dedicar os méritos, né? Certo, fofuras? Vamos seguir, então? Vamos encontrar com o Norman Fischer. A gente está... deixa eu só ver uma coisinha aqui rapidinha. Em algum dia do mês que vem, o Norman Fischer vai falar no lugar, né? Não sei se é 7 ou 21 de novembro. É daqui 2 semanas. Daqui... Na segunda-feira, o Gustavo avisou que ia ser daqui 2 semanas. Acho melhor Então confirmar, 7. né? Não, então é 7 de novembro. Acho que E é aí isso. 21 é a Jornalifax. Então, eu vou dar um jeito, não sei bem como, para quem não participa do lugar e quiser assistir o Norman Fischer dia 7, para o Gus mandar um link. Eu tinha conversado com eles, mas eu esqueci o que a gente tinha combinado, como é que ia ser isso. Mas eu vejo aqui com vocês, né? Quem que vai querer participar, só para assistir Norman Fischer, né? Mas por enquanto a gente encontra com o livro dele, né? A gente continua se encontrando com o livro dele. E a gente está na perfeição da concentração, né? Então a gente está em shamatha, meditação da quietude ou da concentração, né? Então, para quem não está muito familiarizado com estas tipos e técnicas de meditação, né? Shamatha é um conjunto de técnicas, né, que a gente usa para desenvolver a atenção. Eu vou falar sobre do jeito que o Alan Wallace explica, né? Talvez o Norman Fischer em algum momento vai falar uma coisa diferente, mas não acho muito. O Alan Wallace, na verdade, ele só detalha mais, assim, e não vou dizer aprofunda, porque não é o caso, mas ele detalha mais, vamos dizer assim. Então, as práticas de shamatha são práticas de meditação, existem muitas práticas de meditação diferentes, né? Mas as práticas de shamatha, elas são um conjunto de técnicas, assim, que também são várias, né? Que em geral usam um objeto como foco, tem algumas que não, mas a maioria usa um objeto como âncora, vamos dizer assim, para nossa atenção, mas a gente desenvolve essa atenção usando um objeto, usando um foco, para desenvolver determinadas qualidades da atenção. Então, não é uma atenção de qualquer jeito, é uma atenção que tem qualidades, essencialmente 3 qualidades. Professores CB, alunas, tal, já sabem disso. Mas as qualidades são relaxamento, então a gente quer uma atenção que seja relaxada, que não seja uma atenção tensa, que depois você não consegue segurar durante 5 minutos, que você já desmaia, né, de canseira. Então, uma atenção que tem base no relaxamento, ela é muito mais poderosa se ela tiver base no relaxamento, né? É como se fosse uma base mais forte, assim, menos inquieta, né? Menos sujeita a qualquer inquietação. Então, uma atenção relaxada, uma atenção estável, né? A gente consegue manter o foco daquela atenção. E uma atenção vívida, clara, nítida, né? A gente quer ver os detalhes daquilo que a gente está dando atenção. Mas, especialmente se a gente quiser ver os detalhes do que a gente está prestando atenção e não relaxar antes, a gente não consegue, né? Aquilo não se sustenta com o tempo. Então, essas são as práticas de shamatha. Existe também as práticas de shamatha que a gente chama de shamatha sem sinal, né? Que a gente não tem propriamente um objeto para concentrar a atenção e permanecer relaxado, estável e claro, né? Mas, embora a gente não tenha um objeto, ainda é esse tipo de atenção que a gente quer cultivar, né? Mas a gente não precisa... É como se fosse uma técnica... Algumas pessoas se dão bem com essa técnica de saída, sabe? Elas se sentem bem, elas fazem direito, tem que aquilo. Outras pessoas não. É como se fosse um avanço, assim, um progresso na prática, né? Em algum momento você tá usando um objeto para focar a atenção, e a sua atenção está relaxada, estável, clara, você não precisa mais do objeto.
você mantém a atenção clara, estável e relaxada, sem precisar de uma âncora, né? Mas, essencialmente, o propósito é aquietar a atenção, né? Manter a atenção concentrada, né? Mas com essas qualidades. Bom, então essas são as práticas de Shamatha, onde a gente está. Aí ele tinha falado aqui no parágrafo anterior, que a gente tinha parado 15 dias atrás, que desenvolver a concentração leva muito mais tempo do que a gente poderia imaginar. E também demanda fé, diligência, determinação e apoio. Vamos ver o que ele vai falar sobre isso. Então, escrituras tradicionais definem 5 obstáculos à meditação, que qualquer pessoa que tenta meditar logo vai encontrar. Primeiro, apego. Obsessão da mente por pensamentos, memórias, sensações, imagens que não são os objetos da meditação. Então, a gente senta... Não, vou fazer 5 minutos de shamatha, na respiração. Então, eu estabeleço minha motivação, faço um preparo inicial, estabeleço corpo, fala e mente nos estados naturais. E agora eu vou passar 5 minutos focada na respiração. Aí eu começo a pensar. Nossa, será que meu cachorrinho tá bem? Será que ele comeu? Ai, tô meditando, tô meditando. Aí volta para a respiração. Aí, pá, tinha que levar o meu sobrinho na escola de música hoje, não vai dar. Ai, acho que ele vai ter que ir de Uber. Ai, tô meditando, volta para a respiração. Alguém já ouviu falar, né? Já aconteceu com alguém essa coisa, né? Por que que isso acontece? Porque a nossa mente é uma mente de... como chama aquela cola, aquela fita adesiva super forte? Velcro. Não, né? Velcro. Velcro é a metáfora que o Alan Wallace usa, na verdade. Eu ia falar outra coisa porque eu não lembrava. Não é super bem, é uma fita adesiva mesmo prateada, assim, que cola super bem. Ah, já sei. Silver tape, prateada, né? Silver tape, exatamente, silver tape, né? Nossa mente é mais silver tape do que teflon, que a mente que o Alan Wallace fala. Ele fala, mas, na verdade, ele usa velcro e teflon, né? A nossa mente é de velcro, de silver tape, de durex, de super bom, tudo que vocês imaginam que é pegajoso, assim. Passou pela mente, a mente cola. Então, sei lá, vem a imagem do meu cachorrinho, será que ele tá bem? Blá, blá, foi, né? Por apego, né? É uma característica da nossa mente comum, não treinada, né? Então, ela cola em todas as coisas que, geralmente, que são importantes mesmo pra gente, né? Ou que estão nos perturbando, né? São importantes de algum jeito, né? Ou porque são importantes por si só, tipo, meu cachorrinho que tá doente, tô preocupada, ou, sei lá, eu tenho que fazer o almoço, tô preocupada com as pessoas na minha casa, enfim, né? Ou porque a gente tá sempre conectada com as pessoas, com as coisas, mas às vezes não é isso, às vezes é coisa idiota mesmo, assim, que não precisava eu ficar pensando agora nisso, né? Sei lá, coisas idiotas, porque bom, ele vai falar isso, mas isso vai... Todos esses 5 obstáculos aí, eles vão criando hábitos mentais. Nós temos o hábito de ficar distraído. E é dureza. Para combater um hábito, você tem que criar outro, né? Então, é isso que a gente faz na prática de meditação. A gente precisa criar um outro hábito, que é, não tenho nada para fazer, não vou fazer nada, não vou ficar me preocupando. Quando eu precisar resolver aquilo, eu vou lá, resolvo. Talvez nem precise. Que diferença faz eu saber se meu cachorro comeu ou não comeu? Se ele está lá na clínica sendo cuidado, blá, blá, né? Enfim, é hábito. Mas, então, o primeiro obstáculo seria esse aí, o apego. O segundo é a aversão, né? A gente fica discutindo. Agora, nas eleições, hein, Carlinha? A gente fica discutindo mentalmente com muitas pessoas, com muitas coisas, né? De um lado e de outro também. Não estou nem fazendo nada, nenhuma propaganda política aqui, mas... mas é isso, né? A gente tem preferências, e aquelas preferências que não combinam com as nossas, a gente tem aversão, né? Seja... a situações, pessoas, atitudes nossas mesmo, tipo, a gente faz alguma coisa errada. Por que eu fui fazer isso? E daí a gente fica, por que eu fui fazer isso? Eu não devia ter falado aquilo, eu não devia ter... Para quê? Né? Uma versão da nossa própria ação passada, né? E daí é a base da culpa, né? Mas isso também ocupa a nossa mente, a gente fica colado ali, né?
perturba a nossa prática de shamatha. Tenta sentar para fazer meditação depois que você fez uma coisa super que você não queria ter feito. Vê se você consegue. Obriga com alguém e senta fazer a prática para você ver que fácil que é. Se aquela briga não fica, como diz a Jitsuma, ela fala que a gente fica reprisando novela mexicana na nossa mente, né? A gente fica reprisando novela mexicana, né? Agitação e preocupação, a mente, o corpo pulando por toda parte, buscando coisas com que se preocupar, fazendo de tudo para não ficar com objeto de concentração. A gente fica nervoso de parar, mas estou perdendo tempo, devia estar fazendo não sei o quê, isso aqui, né? A gente tem... E aqui por puro hábito, realmente, né? Essa agitação, a gente nem sabe direito de onde vem. O corpo parece que não quer ficar sentado ali, né? Não consegue parar. A gente acha que parar é perder tempo. Sei lá, tem crenças por trás disso também, eventualmente, né? Aí, o quarto obstáculo é a preguiça. A gente, ai, acho que isso aqui não é para mim. Acho que eu vou fazer isso outra hora. Agora, nossa, eu tô super ocupada, agora não dá. Isso é uma preguiça que nem parece preguiça. Tem uma preguiça, pessoal, que é a mais danada, que é a preguiça ativa. A gente fica fazendo um monte de coisa que não interessa, que não tem a menor importância, só para não sentar para fazer prática. E a gente acha que a gente é muito ocupado, que não dá tempo. Aí dá até vergonha quando a gente pensa matematicamente quanto que é 5 minutos do nosso dia. Como é que é possível a gente ter a cara de pau de dizer que não tem 5 minutos durante o dia para fazer prática de meditação, né? Aí, 5 minutos estou falando, mas vamos supor que seja 20, vai. Que para nós, às vezes, para nós é muito difícil ficar 20 minutos fazendo uma prática. Mas pensa o que é 20 minutos do seu dia, né? Vamos supor que a gente tenha a sorte de conseguir dormir 8 horas por dia, né? Ainda assim, a gente tem 16 horas, né? Eu lembro uma vez, eu estava fazendo um retiro, acho que a primeira vez que eu fiz um retiro de 8 semanas com a Wallace, a gente tem os ensinamentos, né? Tem 2h30 de ensinamento por dia, 1h de manhã, 1h30 de tarde, o resto do tempo é para fazer prática, né? Não tem nada para fazer, a gente não precisa fazer comida, a gente não precisa arrumar quarto, não precisa fazer nada. A gente fica num quarto sozinha, meditação, né? Aí eu achei que eu estava abafando, porque a primeira entrevista com ele eu falei, ai, Lama, eu estou fazendo 9 horas. Porque ele pedia para a gente reportar quanto que a gente estava fazendo de prática por dia, como que estava a prática, o que a gente estava fazendo, blá, blá, blá. Aí eu estou fazendo 9 horas de prática. Então vamos ver, você está dormindo 8 horas, né? Então você tem 16 horas para praticar. Você está praticando 9. O que você está fazendo nas 8 às 7? Como assim? Como assim que eu tô fazendo outra sete? Bom, eu tenho que almoçar, eu tenho que fazer xixi, eu tenho que tomar banho. Ah, então tá bom, vamos supor que você demore mais 2h30 para fazer tudo isso. O que você tá fazendo nas outras 5h30, 4h30? E assim ele foi me escanteando, né? Mas não era isso exatamente que ele queria. Eu não queria dizer que eu devia ficar sentada na almofada 16 horas, né? Não era isso. Mas quando você está num retiro, que você não tem nada para fazer, nada para se preocupar, você pode ficar presente o tempo inteiro, né? Você poderia ficar presente o tempo inteiro. Só que a gente não fica, porque a nossa mente está acostumada, mesmo quando você está fazendo prática, não tem 9 horas de prática perfeita. Você entra na almofada e ficou lá 9 horas praticando, sem nenhum... Claro que não, né? Dava sono, Nossa, os primeiros dias é um sono desgraçado que a gente sente, porque a gente está sempre cansado. Foi uma canseira para chegar lá, foi uma canseira preparar para ficar 8 semanas sem fazer nada. É sempre uma canseira prévia, né? Aí a primeira coisa que a gente tem é sono, muito sono. Então, dormia muito no meio da prática, né? Então, não era 9 horas de prática perfeita, maravilhosa, o resto mais ou menos, o resto nada, né? Mas o que ele queria dizer era isso. Por que a gente precisa ficar o tempo que a gente está acordada viajando, né? Sei lá, se preocupando, se rendendo a esses obstáculos todos que o Norman Fischer está dizendo aqui, né? Então, é isso que vai impedir a gente de depois ficar na almofada. Mas se a gente quiser, se a gente for pensar, voltando para o raciocínio, né, dos 20 minutos, né? Se a gente for olhar o que representa 20 minutos do nosso dia, não dá para... Não dá para dizer que não dá. Ah, não tem 20 minutos. Claro que a gente tem. Com certeza a gente tem, né? Então, o problema não é tempo de relógio. O problema é prioridade.
Esse é o problema, né? Então, essa preguiça é uma preguiça que é o contraponto da prioridade. Se a gente priorizar, a gente faz. Claro que a gente faz. A gente passa fácil, muito mais do que 20 minutos assistindo uma série de Netflix, não é? Então, se a gente priorizar, a gente tem esse tempo, né? Mas a preguiça, essa preguiça ativa, ela é terrível, né? A gente fica... Pode ser a preguiça que a gente conhece mesmo, né? Que a gente fica com sono, a gente senta para praticar. Isso é muito comum também, a gente senta para praticar e tá tão cansada que dorme. É um sinal de que a gente está cansado, isso, né? Tem que fazer alguma coisa a respeito disso também. Mas pode ser essa preguiça ativa, né? Que a Jetsuma fala muito, ela é pior do que a preguiça do sono aí, porque do sono a gente tá lá tentando, né? A gente tá fazendo a prática, na verdade. Quando a gente está fazendo a prática de shamatha e a gente se distrai, percebe que se distrai, relaxa, volta, aí a gente vai ficando um pouco mais estável, mas daí começa a ficar com sono. A gente percebe, acorda a mente. Essa é a prática, né? Agora, essa preguiça ativa que a gente nem senta, é pior. É um obstáculo pior do que a preguiça do sono mesmo que dá no meio da prática, né? Entendi. Oi. Oi, Valéria. Oi, Amanda. Tá baixinho teus... Oi, deixa eu chegar aqui, Fê. Tá me ouvindo? Sim, sim. Melhorou? Aham. Você está falando sobre isso, eu me lembrei de uma frase que tem de um espírito famoso da doutrina espírita, que é o irmão José, do Carlos Barcelli. Aí ele fala no livro que a boa vontade é multiplicadora do tempo. É o quê? É Multiplicadora do multiplicadora tempo? do tempo. Ah, que legal! Que É bonito. justamente o resumo disso que o Lama está falando. Quando a gente É. quer fazer realmente uma coisa, quando a gente direciona nossa motivação, Uhum. o tempo aparece. O tempo aparece, exatamente. Ai, que bonito isso aí. Eu me lembrei dessa frase agora, eu queria compartilhar com você. Bonito. Grazie mille. É isso mesmo, né? Essa coisa de prioridade, no comecinho do livro Revolução da Atenção, ele fala disso, né? Das prioridades da nossa agenda e dos valores. Ele fala assim, nossa agenda realizada, né? Aquilo que a gente pegar, que nem a gente faz em retiro, né? Nos reportes lá. E é uma prática que eu faço muito seguida, assim, de registrar o que eu faço no dia. É um pouco desesperador isso daí, porque a gente olha e fala, meu Deus do céu, onde foi que eu perdi esse tempo? O que eu estava fazendo nessas 3 horas aqui, né? Aí nem lembra o que fez naquele tempo, é impressionante. Aí quando a gente tem esse hábito, quando a gente pega esse hábito de registrar o que a gente faz, é muito interessante. E daí ele fala, olha, a sua agenda realizada, né, não a ideal, a realizada, ela, querendo ou não querendo, ela reflete o que você está priorizando, né? É isso, a gente faz o que a gente prioriza, ainda que seja nada, ainda que seja matar o tempo, como a gente diz, né? E o Alan Wallace fala que a coisa mais louca, a expressão mais louca é essa, matar tempo. Dá até um nervoso, porque tempo é tudo que a gente tem, se a gente for pensar. Tempo de vida. É a nossa energia vital, né? E a gente joga fora, né? Tipo, joga, nem presta atenção nisso, né? Então, ele fala que a agenda, ela reflete as nossas prioridades. E as nossas prioridades, se elas não estiverem de acordo com os nossos valores mesmo, com aquilo que a gente valoriza, não valores morais, assim, mas com aquilo que a gente valoriza, alguma coisa está errada, né? Se a gente diz, eu priorizo os meus amigos são muito importantes para mim. E aí você olha para sua agenda e fala, bom, na minha semana, vamos ser legal, na minha semana, quanto tempo eu falei com algum amigo meu? Como é que tá sua mãe? Que eu tô para ligar para minha amiga faz tempo. Como é que tá sua mãe, né? Se a gente não acha tempo para isso, é porque não é verdadeiramente um valor para gente. Valoroso para gente, né? Aí aquilo pode doer, não, é sim, meus amigos são importantes. Bom, então você encontra tempo na sua agenda para priorizar os seus amigos, que importa para você. Então esse é um exercício muito legal, sabe? E se a gente quer avançar na prática de meditação, se a gente quer ser Buda, né? Se a gente está aqui treinando para ser Buda, pessoal, a gente vai ter que achar um tempo para meditar, não vai ter jeito, a gente não vai dar volta nisso, né? Nós vamos ter que achar um tempo para meditar. Ainda que seja para ficar distraído 20 minutos sentado na almofada, distraído na primeira vez, na segunda, na terceira, na milésima, não vai ser mais. Mas se a gente não, né,
Não treinar, nunca a gente avança, né? Assim, livre... me fala, sem colocar energia naquilo, né? Não tem como, não é o caminho natural. O caminho natural da nossa mente é continuar distraída, né? Bom, daí o quinto obstáculo é a dúvida, questionar o propósito de fazer todo esse trabalho frustrante e chato, que é prestar atenção na respiração, por exemplo. Ou duvidar da própria capacidade de fazer, tipo, não, isso aqui acho que não é para mim. Eu encontro muita gente que fala isso. Geralmente quem fala é quem mais precisa, na verdade, meditar. Aprender a meditação, né? Ou se dedicar à meditação. Bom, quando um ou mais desses 5 obstáculos, geralmente a gente tem o pacote completo, né? Quando um ou mais desses 5 obstáculos e seus vários estados mentais e emocionais correspondentes estão presentes, a concentração não está. A prática da concentração envolve identificá-los e pacientemente trabalhar para que eles reduzam e, ao final, desapareçam, apesar de que eles vão reaparecer, né? Mas não tem problema, amores. O Eric Pemacuns, ele fala assim, ninguém pratica para ser perfeito, né? Ninguém se senta a primeira vez para fazer uma prática. Nem é a primeira vez, pessoal, não é a primeira vez só. Ninguém se senta para fazer uma prática e pode esperar que vai ser perfeita aquela prática. Não vai ser perfeita. Quer dizer, não vai... A gente precisa definir o que seria perfeita, né? Uma prática perfeita, para nós, é uma prática onde a gente identifica esses obstáculos e aplica os antídotos. Isso, para nós, é uma prática perfeita. Né? Não é sentar, posicionar a mente em determinado objeto, seja ele qual for, e ficar ali o tempo que a gente quiser. Infelizmente, não é o caso nosso, eu acho. Não é o meu, pelo menos, né? Não é o meu caso. Então, para nós, durante muito tempo, a prática perfeita vai ser a prática que a gente identifica os obstáculos e remedia esses obstáculos. Isso é uma prática perfeita. Vocês concordam? Mas é essa expectativa que a gente tem? Não é, né? A gente sente que quer ficar perfeita. Só que não vai ser assim, a gente só vai se frustrar, né? E a gente vai desistir. Mas é uma falta de compreensão do que é realmente uma prática perfeita, né? Eu tenho uma tristeza quando alguém chega para mim e fala assim, tem dias que eu sento para praticar e eu atinjo um estado meditativo e eu permaneço nesse estado. Em geral, o que essa pessoa está dizendo é o seguinte, eu sento e eu entro num estado de torpor delicioso. E eu passo o tempo todo nesse estado de torpor. Geralmente é isso que está acontecendo. Né? Porque é o estado que a gente tem a sensação que está tudo tranquilão assim. Mas se a gente ficasse mais um tempinho, a gente ia... Porque o estado de torpor, de sonolência, né? Essa que ele está chamando de preguiça aí de um outro jeito, não é 0 ou 100, né? Tem estados intermediários de torpor que dão uma sensação de paz, né? De, tá tudo que não é claro, não tem nitidez essa tensão, né? É muito delicioso às vezes, né? Mas é cultivar o torpor, a gente não deve fazer isso, a gente tem que prestar muita atenção nisso, porque é fácil acontecer isso. Então, esse estado meditativo que às vezes a gente acha que vai atingir, na maior parte das vezes, é um engano que a gente está tendo ali. Cris, eu acho que o fato de olharmos para o nosso mundo interno já é um grande avanço, já que estamos conectando com o externo a maior parte do tempo. Com certeza é um grande avanço. Só de a gente interromper essa fixação aos objetos externos já é uma grande coisa, né? Mas ainda assim a gente vai avançar também nesse olhar para o mundo interno, né? Isso que a gente que o Norman Fischer está secando aqui para a gente, né? Então a gente precisa ter mais clareza assim, do que a gente pode esperar da prática de meditação, né? Bueno, vamos seguir mais um pouquinho. Vocês acham que faz sentido isso? Faz sentido isso? Tá. Vamos seguir mais um pedacinho. Então, quando um desses obstáculos está presente, a concentração não está. A prática da concentração envolve identificá-los e pacientemente trabalhar para que eles reduzam e, ao final, desapareçam, apesar de que eles vão reaparecer.
Obviamente, esses 5 obstáculos podem aparecer a qualquer momento, não apenas a meditação, óbvio, né? Porque são estados mentais. Por isso, a habilidade de se manter focado e de não permitir que eles tirem o melhor de você tem implicações para a vida, que vão além do desenvolvimento da concentração na meditação. Claro, todas as habilidades que a gente está cultivando na almofada, felizmente, eles têm outra utilidade que não ficar prestando atenção na respiração, né? Porque seria muito idiota de ficar treinando para prestar atenção na respiração só para ficar bom em prestar atenção na respiração. Que utilidade isso teria, né? Mas a capacidade de sustentar um foco, né? De uma forma relaxada, de não se render ao torpor, né? Tudo isso da preguiça, de, né, ultrapassar a preguiça, de ultrapassar a dúvida, né? Realmente ter clareza do que a gente busca. Tudo isso a gente leva para outras situações da nossa vida, né? Felizmente. Então, quando você é capaz de ir além desses obstáculos da meditação, mesmo que temporariamente, estados de concentração naturalmente aparecem, trazendo prazer físico, emocional, alegria, equanimidade, nos fazendo sentir maravilhosos. Então, nesses momentos que a gente se familiariza com esse estado, né, de tô presente, tá claro, tá maravilhoso, é uma delícia, né? Aí daqui a pouco a gente perde, não faz mal, a gente vai, solta, né, usa o antídoto que precisar, e vai se familiarizando com esse estado que vai surgindo, né? Mas ele vai surgindo como... ele vai surgindo como um estado que é livre dos obstáculos, né? Que é o estado natural da nossa mente. Então, a meditação, na verdade, é como se a gente fosse só soltando aquilo que atrapalha, né? Remediando o que atrapalha. E o estado... esse estado meditativo que as pessoas falam, ele é um estado natural, não é uma coisa que você vai buscar e que você vai forçar e que você vai construir, né? Ele é um estado que é como se a gente fosse entrando de costas, como diz o Lama Santen, né? A gente vai entrando de costas nesse... a gente vai soltando, 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 soltando. De repente, a gente sente uma estabilidade, uma clareza, uma... Aí a gente deixa aquilo enquanto estiver acontecendo, né? Daqui a pouco vai acontecer, sei lá, algum obstáculo vai de novo surgir. A gente solta outra vez, descansa nesse estado livre, né? Mas essa é a prática, né? Aí, de vez em quando, isso vai surgir em qualquer momento, não só quando a gente está fazendo a prática de meditação. Então, embora a meditação da quietude possa ser uma batalha, suas recompensas são inesperadamente maravilhosas. Meditadores com mais experiência, que têm alguma capacidade de concentração, desfrutam da prática e preferem meditar a passar o tempo em busca de prazeres mais comuns. Mas ordinários é fogo, né? É ordinary, né, em inglês. Traduzir como ordinário pode dar uma outra conotação, né? Mas prazeres mais comuns, assim, né? É prazerosa a prática de meditação quando você passa dessas zonas de arrebentação, assim, quando você não fica se esbatendo nas pedras, né, no caminho, assim. Tem essa... embora não seja a prática uau, aquela prática perfeita no sentido de ser estável, completamente estável, né? Tem uma zona de arrebentação, assim, de quando você passa dela, tem um prazer ali, né? E é maravilhoso para a gente poder perceber o prazer que tem ali, né? Então, respiração é provavelmente o objeto de concentração mais comum e eficaz. Há muitas maneiras de fazer práticas de respiração. A minha favorita é de prestar atenção na respiração na parte inferior da barriga, observando o ar à medida que sobe e desce, que a barriga sobe e desce, e sentindo a sensação da respiração irradiando por todo o corpo. Respirar com consciência é um prazer. É calmante, saudável e tem bons efeitos sobre o humor, a perspectiva de vida e a capacidade de pensar claramente, mesmo em situações difíceis. Tem muitas coisas, a gente pode pensar assim, que coisa idiota prestar atenção na respiração, né? Que coisa mais besta. Tem nada mais, possivelmente não tem nada mais chato do que a respiração, né? Sobe, desce, sobe. O Alonso brinca assim, sobe, desce, sobe. Não acontece nada diferente ali, a respiração vem, vai, vem, vai, vai, vai. É sempre assim, não tem nada mais chato, né? Mas essa prática, ela é muito sofisticada. Tem muitas coisas acontecendo enquanto a gente está fazendo isso. Uma delas, primeira, que normalmente a gente percebe, assim, o quanto a gente tem vontade de controlar alguma coisa que a gente observa de perto, assim.
A coisa mais desesperadora é assim, solta o ar e recebe a próxima inspiração. Aí a gente vai falar, não, mas eu não consigo só esperar o ar chegar, eu puxo o ar. Não tem como, eu puxo o ar, né? Eu faço uma forcinha lá, né? Então, né? Não precisa. Felizmente, a gente não precisa fazer nada para respirar. Felizmente, porque senão era capaz de a gente morrer de falta de ar, né? De esquecer de respirar. Mas a gente não precisa. Então, a gente solta o ar e a inspiração próxima vem, né? Mas quando a gente olha para a respiração, a gente pode interferir e a gente interfere. Então, quando a gente solta e não interfere, a gente aprende de uma forma muito direta que tem coisas que não precisam da nossa interferência. Elas vão acontecer por si sós, né? Acreditem se quiser, né? O mundo vai girar e a gente não vai precisar fazer assim com o mundo, né? Então é um treino para abrir mão do controle, né? Sutil, uma coisa sutil que acontece sem a gente perceber muito, né? A gente começa a confiar mais no movimento natural da vida. Parece uma extrapolação muito doida, mas não é, pessoal. É isso mesmo. Quando a gente se rende e só deixa o corpo respirar, né? A gente percebe que tem uma inteligência ali que não precisa da minha vontade para acontecer, né? Tem muitas inteligências que não precisam da nossa vontade, né? E a gente pode desfrutar disso. Sabe uma coisa que eu acho que acontece também? Eu sinto isso quando a gente faz essa prática, né, de só testemunhar o corpo respirando. Isso tem um efeito no apego que a gente tem ao corpo também, sabe? Se a gente observa o corpo fazendo o que ele tem que fazer ali, sem que você precise fazer nada intencionalmente, putz, esse corpo, cara, ele funciona, que tá tudo bem, né? Este corpo funciona, né? A gente dá uma descolada, assim, sabe? Sem ter a sensação de que você precisa fazer o tempo todo alguma coisa para aquele corpo continuar, né, respirando. Outra coisa muito importante que acontece também na prática simples de atenção plena à respiração, de chamata com foco na respiração, é que, na verdade, a gente não está fazendo nada conceitual, né? Quando a gente está sentindo a respiração. A gente não está observando a respiração, a gente não está pensando na respiração, a gente não está usando a mente conceitual nessa prática, né? Então, é como se a gente interrompesse esse fluxo contínuo da nossa mente conceitual, né? A gente usa para essa prática, e para qualquer prática que a gente for fazer de atenção ao corpo, qualquer prática que a gente for fazer com essa intenção, né? A mente conceitual, ela vai dar sabe? Vai sair da cena um pouco, assim. E a gente vai usar uma capacidade da mente, que é muito importante, que é perceptiva, que é só de perceber as coisas, sem precisar ficar conceitualizando. E poder dar sabe, ai, tá bom, vai. Deixar o Galvão Bueno ficar falando um pouco sozinho ali, né? Sem a gente precisar ficar respondendo e comentando junto com ele, né? Tudo que acontece na nossa vida. Esse é um passo maravilhoso para a gente ter um bem-estar mais profundo, porque a nossa mente conceitual, amores, ela é a fonte mais desgraçada de sofrimento. Porque é essa mente conceitual que dá significado para as coisas e que geralmente se sente ameaçada, né? Ela tem um viés cognitivo de ver ameaças onde não tem, mais do que não ver onde tem, como diz Paul Ekman. Nossa mente conceitual nos atrapalha muito, né? Claro que ela é maravilhosa, ela nos permite fazer um monte de coisa, mas ela nos atrapalha, porque a gente não tem o menor controle sobre ela, né? O menor controle. E a gente tem uma certa devoção pela nossa mente conceitual, dá a impressão que o que vem na nossa mente, o que a gente pensa, na mente conceitual, a gente, né, toma refúgio na nossa mente conceitual. O que ela falar, tá falado, tá certo, deve estar certo, porque afinal de contas surgiu na minha mente, né? Então a gente tem uma relação de apego e de
É como se a gente tomasse refúgio mesmo na nossa mente conceitual, né? Aí quando a gente começa a observar com um pouco mais de distanciamento, a gente começa a ver que a mente conceitual ela não tem sabedoria necessariamente. Às vezes a gente tem umas ideias idiotas, né? E a gente tem a sensação que são maravilhosas, porque afinal de contas são nossas, né? Surgiram, sei lá, tive uma intuição, né? Às vezes é uma besteira completa, né? Mas a gente acha que a intuição é uma coisa maravilhosa. Preciso não acreditar em tudo que a nossa mente nos apresenta. Claro, às vezes é uma besteira pura, né? Tem a menor sabedoria, às vezes sim, né? Às vezes é realmente... Mas a gente precisaria, pelo menos, ter uma possibilidade de escolher, né? Mas a gente, em geral, não tem. Então, quando a gente faz essa prática simples, besta, prestar atenção na respiração, a gente está descolando um pouco da mente conceitual. Isso é maravilhoso, né? Não é só na respiração, né? Mas como o Norman Fischer está dizendo, é a prática mais comum, mais fácil, mais descomplicada, né? Mas tem esse benefício maravilhoso, né? Vamos ver o que mais ele vai falar aqui. Então, se você consegue manter o foco na respiração durante a meditação, você pode, por fim, experimentar um sentido profundo do ritmo da vida. Olha que bonito. Dentro e fora, indo e vindo, uma e outra vez, calmamente. Pode parecer que você está respirando com tudo e todos no planeta, que a respiração te respira para dentro da existência e cuida de tudo continuamente, não deixando nada com que se preocupar. Que coisa mais linda, né? Coisa mais linda. Essa prática de foco pode ser feita ainda usando um sentimento, uma palavra ou uma frase como objeto, em vez da respiração. Muitos praticantes de hoje e de antigamente meditaram na bondade amorosa ou em outros sentimentos sociais para produzir os mesmos tipos de estados meditativos de concentração. Sentimentos sociais, meu Deus, o que será? Será que dá certo essa tradução? Bom, mas sentimentos, vamos supor, nas qualidades do coração, né? Como ele está dizendo, a bondade amorosa, a compaixão. É possível usar essas experiências, né, do coração, assim, essas qualidades da mente como objeto, né, da meditação. Muito mais sutil, né? Muito mais fugidio, assim, né? Mas é possível também. Nesse caso, a técnica consiste em fazer a mente voltar uma e outra vez para frases como que todos os seres sejam felizes. E para o sentimento que as acompanha, porque é esse que importa, não é a frase, né? A gente não está meditando na frase, porque senão a mente conceitual está lá, blá, 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 e a gente está lá prestando atenção nela. Mas quando a gente, de verdade, do fundo do nosso coração, a gente diz que todos os seres sejam felizes, e deixa esse sentimento ecoar dessa frase, de verdade, do fundo do nosso coração, esse é o objeto da nossa prática, né? O Mathieu Ricard, uns anos atrás, ele veio para o Brasil, né? Alguém foi ver alguma coisa dele? Ele foi no Einstein. No Einstein, ele deu uma palestra para uns, sei lá, umas 700 pessoas, eu acho que mais, talvez, sei lá, mais, porque o auditório estava completo, deve caber umas 600 pessoas naquele auditório grande do Einstein, e tinha gente no telão também, no refeitório ali perto. E ele fez uma prática super bonita, que era, a gente podia até fazer antes de encerrar hoje, que era uma prática de chamata com foco no amor, assim, né? Na bondade amorosa, Vamos fazer? Em vez de eu falar, de eu contar? Vamos fazer? Então, vai. É rapidinho, a gente faz uns 5 minutinhos só e daí a gente encerra. Mas eu vou tentar trazer a prática que ele fez lá no Einstein. Então, a gente começa sentindo o corpo, traz essa qualidade de atenção para o corpo amorosamente. Como se a sua atenção fosse um presente para cada célula do seu corpo. E por uns instantes sente a respiração, como Norman Fischer tão lindamente descreveu. Sendo essa dança, esse ir e vir, uma troca profunda e completa com o mundo. Todos os seres que habitam esse mesmo planeta.
para sentir esse ritmo profundo da vida, dentro e fora, indo e vindo, de novo, calmamente. Deixa a respiração respirar você para dentro da existência. E confia nisso, se entrega. Tudo está sendo cuidado, você não precisa se preocupar com nada. Agora, então, convida para fazer essa prática com você, para te ajudar nessa prática, uma pessoa muito querida, muito amada. Como se ela pudesse sentar na sua frente. E é claro que a gente deseja tudo que tem de mais lindo, de mais profundo, de mais tranquilo para essa pessoa. Deixa essa aspiração de que essa pessoa seja muito feliz, que ela possa florescer plenamente, que ela possa desenvolver todos os recursos internos para lidar com a vida do jeito que ela vier. Deixa isso fluir do seu coração livremente. E sente esse amor por essa pessoa. Ela só está te ajudando a lembrar o que é o amor. Então sente esse amor. Coração aberto. Calor no coração. Sente. Só sente. Sem nenhum esforço. Quando essa experiência começar a desvanecer, traz de novo essa pessoa para o seu coração. E de novo aciona essa qualidade muito facilmente, que flui muito facilmente. E descansa de novo nessa experiência do amor. É como se o foco para você agora fosse a experiência do amor. Essa pessoa querida só te ajuda a identificar. E se você quiser, você pode ampliar esse campo. Todos possam ser verdadeiramente felizes. Mas a frase igual só serve para acionar essa experiência. Todos possam se livrar do sofrimento. Que ninguém nunca se separe da felicidade, da alegria.
todos possam viver em equanimidade, livres do apego e da aversão. Agora, aos pouquinhos, se preparando para encerrar essa prática. Então, parece uma prática de... Na verdade, a gente deveria fazer as práticas de qualidades do coração desse jeito, né? Se familiarizando com a experiência, né? De desejar que as pessoas sejam felizes, se livrem de sofrimento. Mas a gente pode, normalmente, a gente se perde um pouco, né? A gente começa a trazer muitos seres e pensa nas pessoas queridas, daqui a pouco pensa... Não é que a gente... Não está errado, é a prática, né? Traz pessoas mais próximas, depois traz pessoas indiferentes, depois traz pessoas que a gente tem problema, assim. Então, vira uma prática muito discursiva, né? Esse jeito que o Matia Ricard ensinou, ela é mais direta, assim. O ponto é a gente se familiarizar com essa qualidade do nosso coração. Não importa para quem, né? A pessoa só ajuda a gente a acionar aquilo, né? Mas depois é uma qualidade do nosso coração, é uma qualidade da nossa mente, né? E esse passa a ser o foco, então, né? Agora, os grandes praticantes, eles usam essa prática de bondade amorosa, essa que o Matia Ricard ensinou, para atingir Shamatha. Então, é uma estabilidade, assim, muito potente, né? Muito poderosa, que leva o praticante até o final do caminho de Shamatha, né? Mas é mais sutil, é mais difícil sustentar, né, o foco numa qualidade assim do que na respiração, né? Mas é o mesmo princípio. Só que em vez de a gente trazer atenção cada vez que a gente se perde, né, traz atenção para a respiração, nessa prática a gente traz uma pessoa de novo que vai acionar de novo aquela qualidade, né? Aí aquilo fica mais forte, mais intenso, a gente descansa ali, sem se perder, né? Aí a hora que aquilo começa a afundar, a gente refaz aquela conexão, né? E deixa aquela qualidade brilhar outra vez. Muito bonitinho, né? Essa parte. Agora, imagina o Matia Ricard fazendo isso com 600 médicos e não sei o que ali no Einstein, né? Muito lindo aquilo, foi maravilhoso. E aí, fofurinhas? Vamos encerrar para não atrapalhar muito? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Vamos só ver um pouquinho a sequência aqui para a gente parar numa hora... Aqui ele está dizendo que o foco pode... Na verdade, o foco para as práticas de Shamatha pode ser qualquer coisa. Pode ser um objeto, né, visual. Tem pessoas... Por exemplo, a minha irmã, no começo, quando ela começou a fazer prática, ela tinha aflição de prestar atenção na respiração. Ela falava, dá a impressão que vai faltar o ar. Ela ficava mais agitada do que antes de praticar, né? Então, não tem problema, você pode pegar um objeto visual qualquer, né? E usar aquilo só como um lugar para você trazer de novo a atenção, né? Ou às vezes a pessoa está com rinite alérgica, não consegue respirar. Aí você fala, presta atenção na respiração, a pessoa, eu não estou respirando, não tenho respiração, vou prestar atenção. Eu acho que não, né? Mas, enfim, pode aumentar um pouco a, né, a agitação em vez de ajudar, né? Então, pode ser qualquer objeto visual, por exemplo, né? E pode ser, como a gente viu, a própria bondade amorosa, né? Uma possibilidade é localizar a frase na barriga e repeti-la com a respiração. Nossa, isso eu nunca vi. Mas o que eu já vi é você juntar um mantra, por exemplo, né, com a respiração, né? Então, Om Mani Padme Hum quando você inspira, Om Mani Padme Hum quando você expira, por exemplo, é o mantra da compaixão. Então, isso eu já vi, mas juntar, sei lá, a frase que todos os seres sejam felizes, eu nunca vi. Com essa prática, a sensação de concentração se preenche de sincera boa vontade em relação aos outros. Práticas como essa deixam claro que a meditação de concentração é mais do que um exercício técnico
para produzir foco mental. É uma redução triste, né? Trazer a prática de shamatha para o exercício técnico, né? Um ladrão de banco ou assassino habilidoso pode desenvolver uma forte capacidade de foco mental com técnicas de concentração. Concentração meditativa é, como o Buddhaghosa diz, Buddhaghosa é a mesma fonte que o Lama Wallace usa para ensinar shamatha, né? Mas tradicionalmente, assim. E essa descrição dos 5 obstáculos também vem de Buddhaghosa, né? Então ele diz, a concentração meditativa é, como Buddhaghosa diz, humana, né? Ela nos conecta aos outros, nos liberando do autocentramento, da distração, que tornam nossas vidas pequenas e sem imaginação. O paradoxo da prática da meditação da quietude é que, enquanto ela restringe a mente a um foco, esse ponto é expansivo, como uma janela para uma paisagem mais vasta adiante. Putz, grila. Olha, eu vou contar uma coisa. Esse Norman Fischer é demais, né? Ele consegue, sei lá, é um poeta realmente, né? Ele faz a mágica do poeta, que o poeta faz, né? É isso mesmo, né? A gente pode pensar assim, prestar atenção na respiração, se a gente, não é só, se a gente encarar a prática desse jeito, realmente, né? A respiração é uma coisa super pequena, pontual, é o ar entrando, saindo, mas se a gente, né, entende que essa prática simples vai nos trazer uma habilidade que vai nos permitir conectar com as pessoas de um outro lugar, com uma outra qualidade, é uma mágica que acontece realmente, né? A gente usa um ponto, que é a respiração, para se conectar com o mundo, né? De uma outra forma. Super bonito, né? Vamos parar por aqui, então, chuchus? Agora ficou mais fácil. Outras técnicas, semana que vem a gente continua. Beleza? Vamos, então, dedicar os nossos méritos? Então, a gente poderia dedicar os méritos da nossa prática hoje, do nosso estudo, ao que tiver mais importância para nós nesse momento, o que for mais amplo, mais significativo. Todos possam ter lucidez, que todos possam ter paz no coração. E a gente pode também dedicar mais especificamente pessoas que a gente sabe que estão precisando. Precisando dessas qualidades de amor, de compaixão, de paz. Pessoas com quem nós temos relações mais próximas. Então tá, amorzinhos. Boa semana, então, para vocês. Obrigada, Gê. Tchau. Bom domingo. Se cuidem. Tchau, boa semana. Tudo de bom. Beijos, querida. Tchau, pessoal. Lula, hein? É Lula domingo, hein? Beijo. Beijo.